Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. A esta hora já sabe que entramos em sua casa para um olhar daquilo que são os principais acontecimentos da semana com o nosso comentador residente, Fernando Lima. Boa noite, Fernando. Boa noite. Vamos olhar os temas da semana, mas vamos começar pelo assunto da semana na ótica de Fernando, que é a violação de direitos humanos em Tete, que esta violação volta à ribalta, que tem a ver com a questão dos nossos refugiados no Malau. Exatamente, Jeremias. A Freedom House, que é uma organização conservadora americana, publicou esta sexta-feira um relatório sobre os refugiados moçambicanos em Tete, depois de ter conduzido esta investigação durante cerca de 10 dias na província, em território malauiano, e na primeira quinzena do mês de outubro. Eu diria que o relatório não tem coisas novas, reforça os relatos anteriores de violações de direitos humanos, nomeadamente casas incendiadas, pessoas mortas, vítimas de violência política, mulheres violadas e também, como em relatórios anteriores, as causas destes problemas e destas violações e da fuga massiva de moçambicanos para o Malawi é atribuída às forças de defesa e segurança de Moçambique. Tratam-se de cerca de 500 entrevistas feitas sobretudo no campo de Luani, no interior do Malawi, onde ainda vivem cerca de 2.500 moçambicanos. Cada entrevista teve 30 minutos e, claro, as identidades das pessoas não são reveladas, mas parece-me um relatório tecnicamente bem estruturado. No mesmo dia em que a Freedom House tornava pública estas constatações, que só refletem outras constatações no mesmo sentido feitas pela Human Rights Watch e por equipas de reportagem, nomeadamente pela televisão STV e por vários semanários moçambicanos, o Ministro da Justiça convocava a imprensa para dizer que não há violação de direitos humanos em Tete, ou seja, uma declaração num sentido completamente oposto. Ou seja, eu acho que se o Ministro da Justiça está a basear o seu pronunciamento na visita que foi feita pelo seu vice no princípio do ano, é uma declaração muito pouco fundamentada, pois aquela deslocação não se tratou sequer de uma delegação governamental, mais parecia uma delegação do comissariado político da Frelimo, e foi uma autêntica palhaçada aquilo que se fez durante a visita do vice-ministro da Justiça a Tete. Portanto, mais uma vez, o governo sai mal na fotografia perante esta tentativa tosca de tentar contrariar um relatório internacional que diz respeito à situação dos moçambicanos, quer vivendo no distrito do Zobe, quer agora em situação de refugiados no Malawi. Eu devo referir que no passado o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Oldemiro Baloi, tentou, no bom sentido, corrigir a situação, deslocou-se inclusive ao Malawi para tentar corrigir a situação e dar respostas políticas à situação de sofrimento dos moçambicanos no Malawi, mas, pelos vistos, os seus colegas no Conselho de Ministros conseguem borrar sempre a imagem e, claramente, esta intervenção do Ministro da Justiça de Moçambique é um desastre completo. Fernando, vamos avançar então pelos temas que elegemos. Vamos começar por um tema que marcou esta semana, um tema muito triste, tem a ver com o assassinato de Valentina Guebuza. É sempre um tema, quando estamos em presença de um crime de ordem passional, é sempre um tema que sempre nos divide, mas dada
a estatura social da pessoa que faleceu, o facto de ser filha do antigo Presidente da República e, sobretudo, de ser quem era, como se afirmou a nível empresarial e, mais importante ainda, como perdeu a vida. Importa sempre refletir isto. Queria ouvir a opinião de Fernando sobre este assassinato. Bem, em primeiro lugar, e do teu ponto de vista humano, isto é muito chocante. Eu não tenho que falar em nome do Jeremias, mas eu e o Jeremias temos filhos e eu tenho filhas e arrepia-me o coração só de imaginar perder as minhas filhas nestas circunstâncias. Portanto, do ponto de vista humano, é muito chocante. Um segundo ponto, e isto já enquadrando a figura de quem se trata, é importante referir que este tipo de violência, e isto é uma constatação, que a sociedade moçambicana é uma sociedade muito violenta e que a violência na sociedade moçambicana é uma violência transversal, ou seja, não afeta um particular grupo social de moçambicanos, afeta os pobres, os ricos, os poderosos e os não poderosos. Um terceiro aspecto também que me parece importante é que a nossa sociedade é feita de aparências e que, portanto, há muito de podre na nossa sociedade e que é tentado colmatar ou embelezar com um certo glamour das redes sociais, das televisões, dos discursos, e depois constatamos que esse mesmo glamour é um glamour falso e fictício. Finalmente, um último aspecto, e este é um aspecto que eu espero que psicólogos, sociólogos e mesmo na área da ciência política possam refletir, da onda negativa, da onda de insensibilidade ou de manifestação, ou mesmo de manifestação política que se gerou em torno deste assassinato e que não visava particularmente a jovem Valentina Guebuza, mas que visava particularmente o seu pai, que visava particularmente o ex-presidente da República. Isto diz muito daquilo que está a acontecer neste momento, daquilo que é o legado político do presidente Guebuza, e não enfrentar esta realidade, não enfrentar estas manifestações é como diz o ditado, estar a tentar travar o sol com a peneira. Fernando, uma primeira pergunta que necessariamente emerge quando falamos deste tema, com toda a sua carga de sensibilidade que comporta, porque isto poderia ter acontecido com qualquer um de nós, e é preciso que eu diga, e é sempre muito mais confortável comentar isto quando acontece longe de nós, é preciso que eu diga. Este fenómeno, quando ele ocorre nas principais famílias de um país, nas famílias das classes mais altas, este fenómeno de violência doméstica que me estou a referir, e violência com este nível de tragicidade, sobretudo. No dia a dia ouvimos estas notícias, nós noticiamos no dia a dia o filho que matou a mãe que matou o filho, a mulher que matou o marido que matou a mulher, mas não tem um significado simbólico que comporta quando falamos das principais famílias do país, daquelas que não têm os problemas de ordem económica, de ordem financeira, porque necessariamente a primeira ideia com que nós associamos estes crimes é que, em caso onde não há pão, todos geralham, ninguém tem razão, e portanto é um problema eminentemente económico-financeiro. Quando o problema acontece numa família desta natureza e nós já percebemos que não, as questões económico-financeiras não existem naquela família, pelo menos na dimensão daquilo que esperamos que aconteça nas outras famílias, a pergunta que necessariamente se nos ocorre é:
Então, qual é o fator que, na tua opinião, estimula a ocorrência de assuntos desta natureza? Há muitos fatores. Por exemplo, e não, de modo algum querendo fugir ao tema, se um dia destes formos confrontados com uma notícia de um desastre funesto envolvendo o filho de um alto dirigente, como se costuma dizer, da nação, porque dirigia um carro de alta cilindrada e de topo de gama pelas ruas da cidade, acho que ninguém fica admirado, porque toda a gente comenta há meses e meses das aventuras desse jovem com estes carros de alta cilindrada pelas ruas da cidade. E, no entanto, isto continua e ninguém parece que está incomodado que isto aconteça, inclusive quando alguns desses carros nem sequer têm chapa de matrícula. Então, é assim, nem só a pobreza justifica este nível de violência. Há muitas outras razões, exatamente, que dão nestes casos, exatamente que têm a ver com a disputa de bens, comportamentos, as formas como os casamentos são concebidos e, sobretudo, os valores que cada um de nós traz, nomeadamente na constituição das famílias, e que não são princípios universais, não são princípios que são seguidos por todas as famílias ou que formatam cada uma das famílias moçambicanas. Fernando, o Fernando referiu aqui a uma onda que se gerou necessariamente pelo nível de exposição das pessoas de que nós estamos aqui a falar, uma onda generalizada, e é uma coisa que salta à vista que é incontornável, que é o tipo de reação que houve vinda de vários segmentos da sociedade, transmitindo há mensagens de solidariedade, que essas são expectáveis, portanto, diria que não merecem se calhar um comentário, mas aquelas que despertaram particular atenção são aquelas de algum ódio, alguma sensação de vingança que havia. Quando nós temos uma sociedade em que ocorre uma situação desta natureza, como eu disse, podia ocorrer em qualquer família, e a sociedade reage desta maneira, o que é que isto quer dizer? Bem, há muitas formas de explicar este fenómeno, mas uma parte do fenómeno decorre de uma questão que me parece muito importante, que é de uma legitimidade controversa, por exemplo, em relação à riqueza. Ou seja, por exemplo, diz-se que, ou atribui-se, sem nos questionarmos muito, de repente há pessoas que surgem no nosso firmamento como empresários de sucesso. E nós questionamos, mas empresários de sucesso porquê? O que é que fizeram para terem este título de empresários de sucesso? E este elemento associado à questão da legitimidade provoca este clamor social em que as pessoas, de algum modo, reagem negativamente porque sentem que podem contestar desta forma essa legitimidade controversa. Nós hoje vivemos num país que tem liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Vivemos no fenómeno incontornável das redes sociais, que cada pessoa se sente livre, ou mais ou menos livre, de postar aquilo que acha que deve postar nas redes sociais. Ora, num ambiente conturbado, de grande carência económica, em que determinadas pessoas são acusadas de serem os responsáveis por esta carência económica. Um fenómeno como este, ou um acontecimento desta natureza, é um escape natural para todas estas emoções irem desaguar
nesta família que, de algum modo, tem o seu luto perturbado por uma situação desta natureza e que foge completamente ao seu controle, que foge completamente ao controle dos poderes do dia. Fernando, ontem houve o funeral da Valentina Gabusa. Uma questão que havia sempre aquela curiosidade, como é que seria a reação, vamos lá, da família de Zófimo, neste caso. Queria ver o teu comentário, aquele meia-culpa feito e a forma que a mim particularmente pareceu muito magnânime, como encarou um momento particularmente difícil que se calhar ninguém queria estar naquela pele. Bem, este é um funeral que se realizou nas tradições, no âmbito das tradições religiosas de ambas as famílias. E o luto e a morte são encarados culturalmente e religiosamente de forma diferente por diferentes comunidades e por diferentes credos religiosos. A mim, que me comoveu bastante a mensagem da família Armando Pedro Moiano, reflete muito este sentimento cristão do meia-culpa em função daquilo que sucedeu, e outra forma não era de esperar, tratando-se de famílias cristãs. Fernando, vamos avançar para o segundo tema deste assunto, desta noite. O Presidente da República vai amanhã ao Parlamento para apresentar o Estado da Nação. O que é que se ocorre a um Presidente da República num contexto de um ano totalmente atípico como o nosso, a nível político, a nível social, a nível económico, sobretudo, e que termina, digamos, numa situação ainda muito mais de uma enorme incerteza relativamente a 2017? Bem, eu penso que vai acontecer aquilo que aconteceu em anos anteriores, ou seja, há um discurso oficial e esse discurso oficial é encarnado pelo Presidente da República, e há uma realidade política e económica incontornável, mas que vai ser trabalhada exatamente pelo Presidente da República. Ou seja, aqui e em particular em relação onde aquele triunfalismo habitual, claramente não há espaço para que haja, até pelo conjunto de coisas que houve. Que tipo de mensagem é que acha que o Presidente vai projetar? O Presidente Nyusi habituou-nos a um discurso muito mais realista, não obstante puxar, como se costuma dizer, puxar a brasa à sua sardinha, nomeadamente das realizações governamentais, das realizações do Partido Frelimo. No entanto, ele costuma ser uma pessoa muito realista e que faz também intervenções muito terra a terra. Agora, do ponto de vista de análise crítica daquilo que se passa na sociedade, é incontornável que se começam a dar os primeiros passos no sentido de se reparar toda a questão económica do país, e a mim me parece que a partir do segundo semestre de 2017 possamos começar a ver alguns sinais de retoma em termos económicos, mas do ponto de vista do processo de paz, que é, em última análise, fundamental, inclusivamente fundamental para toda a questão económica, eu penso que voltamos ao grau zero, ou seja, terminamos um ano sem sabermos quando é que as conversações com a Renamo vão retomar, que tipo de acordo é possível estabelecer e, inclusivamente, não sabemos se os mediadores ou se estes mediadores vão voltar à mesa do diálogo.
Fernando, o Fernando aponta que aqui há dois fatores. Há o fator económico-financeiro, que está longe do nosso controle, porque nesta altura estamos praticamente nas mãos do FMI. Há, no entanto, há outros fatores de ordem política internamente, o fator paz, que é necessariamente um fator que está nas mãos dos moçambicanos e que tinham uma obrigação de dever especial de, pelo menos, transmitir sinais àqueles que são os nossos parceiros para entenderem que tudo é uma tragédia no nosso país, que os elementos de que nós temos controle somos capazes de avançar neles. E, no entanto, não avançou muito. Há outras frentes a nível interno, combate à corrupção, e que vemos nos últimos tempos, sobretudo, uma espécie de um agudizar deste mal. E temos um presidente que tomou posse há 2 anos, temos um presidente que tem um ano com uma pressão enorme que o Congresso do Partido Frelimo vai exercer nesta governação, quando está, portanto, no ano do Congresso, eleição dos delegados ao Congresso, é um Congresso que tem de eleger o candidato do Partido Frelimo, em que necessariamente o presidente em exercício vai querer candidatar-se, e a tendência de não tomar medidas muito impopulares para que exatamente não possa perturbar este processo de candidatura. Que tipo de presidente acha que vamos ter em 2017? Bem, duas... E num quadro em que, peço perdão, vamos ter previsivelmente, ou quase seguramente, os resultados da auditoria forense, e que avaliado pelo aquilo que nós vimos naquele relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, é capaz de nos trazer dados surpreendentes, em que, que eventualmente será necessário tomar decisões fraturantes. Certo. Eu inclusivamente gostava de começar por uma questão prévia. Eu acredito, e já o disse isto várias vezes, e continuo a acreditar que o Presidente, ele próprio, é um crente no diálogo político e é também uma pessoa muito cometida em relação à resolução dos problemas económicos do país. Pois, Afonso da Câmara também diz isso e, no entanto, não temos paz. Exato. Agora, dizendo isto, também gostaria de dizer que o Presidente sentiu muitas dificuldades, por um lado, de implementar, digamos, a sua carta declarativa à nação de 15 de janeiro de 2015 e de tornar isto, em termos práticos, começando logo pela questão da paz. E há claras evidências de que forças internas, e não são forças internas da sociedade moçambicana, são forças internas do seu próprio partido, se têm empenhado afincadamente em boicotar as iniciativas presidenciais nesse caminho da paz. Mas por quanto tempo os moçambicanos vão aceitar esta ideia de que é um presidente que tem estado a enfrentar uma obstrução na sua tarefa, havendo uma ideia consolidada de que nós temos, a boa maneira africana, chefe é chefe. Chefe claro, para tomar decisões, chefe por isso mesmo, Jeremias, para ultrapassar obstáculos. Aqui a popularidade do presidente Nyusi se tem vindo a desgastar em crescente acelerado, exatamente porque não resolve ou porque não mostra capacidade que pode resolver este problema como inicialmente se acreditou. Por exemplo, os créditos em relação à questão da dívida, os créditos em relação ao relacionamento do FMI podem facilmente desbaratar-se se não conseguirmos o acordo de paz e tudo aquilo que tem estado em cima da mesa em relação às matérias de diálogo com o RENAM. Em relação a 2017, ora, isto aqui o Presidente entra numa luta contra o tempo. Ele, em princípio, tem que ganhar o Congresso de Setembro. Ganhar o Congresso de Setembro significa tentar ter uma base de apoio mais sustentável, que não tem neste momento,
e que exatamente lhe causam os problemas que ele tem enfrentado na sua presidência, e mais preocupante é que não há tantos indícios que essa base de apoio ao longo dos últimos 2 anos, não surge. Se a vitória do Presidente do Congresso não é palpável, durante o Congresso, surpresas essas que são discutidas em grupos de militantes da Frelimo, nomeadamente da possibilidade de se chegar a setembro e haver um outro candidato presidencial para 2019. Que tipo de presidente podemos esperar do ponto de vista de equilíbrio? Estamos a partir do princípio que o presidente vai chegar ao Parlamento amanhã a dizer, bom, este foi um ano atípico, fomos fustigados por calamidades, praticamente isto afetou a nossa balança de pagamentos, depois a questão das dívidas, o investimento direto estrangeiro baixou drasticamente, a questão das dívidas ocultas também teve um impacto tremendo do ponto de vista dos investidores, a questão da guerra, e, portanto, estamos com muitas frentes que criam-nos desafios. Portanto, na perspectiva de que vai levantar problemas que todos nós conhecemos, sendo certo que o que nós esperamos de um presidente são soluções. E essas soluções não as houve este ano. Portanto, eu queria ouvir o Fernando projetando que tipo de presidente podemos ter na perspectiva da resolução destes problemas todos e no equilíbrio de procura dessas bases de apoio dentro do partido para se reeleger, tentando, inclusivamente, chamar para si franjas do partido que claramente têm outras propostas de solução aos problemas que nós temos. Quando olhamos para a questão do diálogo político, percebemos claramente que o diálogo político não anda, é porque dentro da... E, portanto, está aí a chave da solução. E se não temos tido é porque, eventualmente, ainda não há um consenso sobre o caminho a tomar dentro do Partido Frelimo. Olhemos para aquele acordo que foi alcançado com o princípio de acordo na Comissão Mista há uns meses com a RENAM e o barulho que gerou, e percebe-se claramente que ainda caminhos diferentes. Como é que acha que esse acordo, Jeremias, está praticamente rasgado. Pois, está morto. Foi rasgado, e não foi rasgado pela RENAM, foi rasgado pela chefe é chefe. Se o presidente em África, a expectativa é de termos chefes fortes. O chefe é chefe. E, portanto, chefe é chefe. Se o presidente se quer afirmar e se quer fazer uma boa carreira até ao Congresso de setembro, tem que ser um chefe forte, um chefe que toma decisões e que é olhado exatamente como esse chefe. Isto não significa que tem que ser uma pessoa autoritária e que toma decisões unilaterais, mas ele tem que saber, e é importante referir que o presidente Nyusi é o primeiro presidente da transição. Portanto, o presidente está com grande coragem, eu diria, a tentar fazer a primeira grande transição do poder político em Moçambique, uma vez que representa pela primeira vez uma geração que não tem um direto envolvimento na libertação ou naquilo que é definido como a geração dos libertadores. E isto causa-lhe problemas adicionais. Se este presidente se mostrar fraco, não são muito otimistas. No passado, até setembro, o presidente Chissano, que é um presidente que eu posso dizer que procurou consensos, procurou fazer a transição entre o socialismo e uma sociedade, por um lado, do ponto de vista económico, uma sociedade de mercado, mas, sobretudo, do ponto de vista social e político, uma sociedade muito mais tolerante, muito mais aberta, muito mais democrática. Isto foi fácil? Não. Foi extremamente difícil e o presidente Chissano, não obstante ser visto como uma pessoa que não tinha mão dura, conseguiu sempre reunir os consensos necessários para fazer o barco ir em frente. Mas, digamos que o percurso histórico de Chissano não é o percurso histórico de Nyusi, e, portanto, Chissano tinha uma outra bagagem
que, comparavelmente, Nyusi não tem, e por isso é-lhe muito mais difícil fazer esta transição e afirmar-se como o presidente, claro, o presidente da Frelimo e, por inerência de cargo, o presidente da República. Embora eu acho que em setembro se vai jogar exatamente esse papel do candidato da Frelimo para as eleições de 2019. Fernando, vamos avançar para o próximo tema. De 1 a 12 deste dezembro, contra a expectativa que um primeiro comunicado dessa missão, quando anunciava, portanto, quando um novo programa de apoio, por hora, portanto, que as discussões sobre este novo programa de apoio vão continuar no primeiro trimestre de 2017. O que é que o FMI nos quer dizer? Robustos ou não? Aquela expectativa que se tinha gerado de que Moçambique, que o FMI não ia pedir mais esforços a Moçambique, percebe-se agora que afinal não era verdadeiro. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nós aqui temos estado sempre do lado correto da análise do comportamento do FMI, do Banco Mundial, na sua relação com Moçambique. E as expectativas eram expectativas de um setor muito específico, ou seja, do governo, que chegou ao ponto de fazer a transcrição do próprio comunicado do FMI para comunicado do Ministério da Economia e Finanças, e depois da máquina de propaganda governamental, que queria que, por exemplo, todos os jornalistas e todos os órgãos de informação saudassem o posicionamento do FMI. Aquilo que o FMI tem vindo a fazer, e este comunicado não tem diferenças substanciais de comunicados anteriores, é saudar as mudanças que Moçambique está a fazer, os passos que Moçambique está a dar naquilo que eles consideram no bom sentido, e deixando em aberto a possibilidade de um novo programa de apoio económico em função desses mesmos passos. E esses mesmos passos estão claramente elencados nesta missão, que esteve aqui num período muito longo, cerca de 12 dias. Significa isto que estiveram a ser passados, diria na gíria, a pente fino, muitas das contas públicas de Moçambique, porque teve que haver ajustamentos em relação a outras análises anteriores, nomeadamente anteriores e incluindo 2013, 2014 e 2015, que é exatamente o período que compreende as tais dívidas escondidas e que não estavam orçadas, essas mesmas dívidas não estavam orçadas e lançadas nas contas públicas. Portanto, este é um ponto. Agora, o FMI quer ver a auditoria bem sucedida, quer mais ajustamento fiscal, chama a atenção das questões dos salários, chama a atenção das questões das empresas públicas, chama a atenção da dívida governamental, ou seja, vai ser mais apertado a emissão de obrigações de tesouro por parte do governo para lidar com o déficit público. A questão do endividamento interno. Que exatamente. Aliás, o comunicado do Banco de Moçambique elenca como primeira prioridade o controle da dívida interna do governo, que é o tal problema. Não é possível enxugar o mercado interno se o governo não fizer a sua parte e não emitir um número controlado de obrigações do Tesouro para suprir o seu déficit. Fernando, até quando vamos ter que fazer este jogo do FMI, que é claramente um jogo com subtilezas, com muita diplomacia, e olhamos para estes comunicados em que o FMI saúda exaustivamente o governo pela sua atitude e pelas conversações construtivas que tem estado a ter, mas, no entanto, aquilo que, na verdade, é a nossa expectativa generalizada não está a acontecer.
E sabemos todos nós que muito do que está em jogo, muito do nosso futuro depende da sinalização que o FMI der aos outros parceiros que estão à espera exatamente que se digam. A nossa situação do ponto de vista das nossas, portanto, do acesso aos mercados financeiros não é uma situação católica. Nesta altura, os títulos de dívida pública de Moçambique devem estar a andar aí aos 18, 20%. Já chegaram aos 21%. Já chegaram aos 21%. Portanto, é uma realidade, quando estamos a falar de mercados internacionais, são números que são absurdos autenticamente, ou seja, a possibilidade de ir buscar financiamento ao mercado financeiro é claramente uma realidade utópica para a situação em que estão avaliadas, os nossos títulos estão avaliados pelas agências de rating internacional e tal. Ou seja, a única porta para a qual teremos que dar voltas e ir dar a ela é do FMI. Como é que se gera isto? Bem, e como disse anteriormente, acho que vamos ter mudanças significativas a partir do segundo semestre de 2017. Se uma conjugação de dados se operar, ou seja, se a auditoria forense acabar nos princípios de março e autoridades moçambicanas e o próprio FMI estejam de acordo sobre os resultados da auditoria, que fazer com os resultados da auditoria e haver, digamos, um consenso mínimo em relação a esses mesmos resultados. Sabe-se que uma das questões muito sensíveis em relação à auditoria vai ser da divulgação de nomes potenciais de pessoas envolvidas em ilícitos e depois, se essas mesmas pessoas sofrem apenas uma condenação pública, uma condenação política, ou depois, exatamente como o governo de Moçambique tem vindo a defender, a parte moçambicana faz a sua parte e manda para os tribunais essas mesmas pessoas por potenciais ilícitos. Uma boa coordenação com o FMI, que aparentemente está a existir. Isto manda também sinais positivos a um outro dossiê extremamente importante, que é a renegociação da dívida moçambicana. Neste momento, Moçambique não está a pagar as suas dívidas. Ironicamente, não só porque os bancos comerciais venderam divisas ao Banco Central, mas exatamente porque não estamos a pagar a nossa dívida externa, as nossas reservas externas sofreram um aumento substancial em relação que é fictício, na verdade, ao ano passado. Do ponto de vista monetário, o Banco Central tem vindo a fazer o seu papel. Aliás, vimos que não mexeram de novo nas taxas, porque alguns indicadores se estão a mostrar uma evolução no sentido que o Banco Central acha que é positivo, mas outras medidas são esperadas. Ou seja, por exemplo, não há nenhuma contradição entre aquilo que o FMI disse e o Governo disse em relação ao saneamento das nossas empresas públicas, mas ainda não vimos qual é esse saneamento, ou seja, qual é o futuro da LAM, qual é o futuro da MCL, qual é o futuro dos aeroportos de Moçambique e de outras empresas públicas problemáticas. E isso está claramente evidenciado neste comunicado. A questão dos salários vai ser uma questão muito complicada, ou seja, se em 2017 os funcionários, nomeadamente os funcionários públicos, vão ter aumentos, se aquela negociação tradicional do salário mínimo vai ter lugar ou não, porque isto também é motivo este é um dos riscos fiscais que o FMI está a colocar e que nos alerta, claro. O que significa, indiretamente, está-nos a dizer que, meus senhores, não avancem para a negociação do aumento salarial. E, finalmente, a questão como é que se safa um governo que... A questão dos subsídios. Digamos que o governo teve alguns subsídios externos em relação aos subsídios. Houve
uma queda dramática no consumo de combustível em Moçambique. Não obstante, houve a desvalorização dramática do metical. O que é certo é que o petróleo permanece na casa dos $40, o que não pressiona muito todo o debate sobre os subsídios dos combustíveis. Mas, e o ministro do setor já o disse, a ideia é de se acabar completamente com os subsídios dos combustíveis e outros subsídios, mas o subsídio mais importante, claramente, é aquele dos combustíveis. O FMI fala que é necessário considerar fortes reformas ao nível governamental para conseguir acomodar muitas das questões que o FMI já lançou rumo à consolidação, quer a fiscal. Que tipo de reformas é que acha que o governo pode avançar no imediato? Bem, num contexto de já grandes limitações do ponto de vista de acesso aos recursos por parte dos cidadãos, da maior generalidade dos cidadãos, que tipo de reformas acha que pode? Eu acho o seguinte, eu continuo a pensar que o Governo, apesar das restrições que tem imposto, ainda não tomou medidas completamente radicais em relação, por exemplo, ao orçamento. Ou seja, o Governo continua a acreditar que ainda tem uma carta escondida a jogar em relação ao orçamento. O gás e também a retoma das ajudas internacionais. Basta ver, inclusivamente, como foi preparado o orçamento para 2017, onde não se fecha a porta não só à ajuda externa, como a contratação de alguma dívida externa. Ora, como o Jeremias já elencou aqui, está completamente fora de questão irmos lá fora buscar dinheiro para nos sobretudo financiar. crédito comercial. E, como já aconteceu em 2016, as ajudas externas vão vir, sobretudo, em termos de ajuda bilateral, ajuda a projetos e não ajuda orçamental. Aliás, está-se neste momento a acabar um estudo que me parece muito importante, exatamente sobre a contribuição que os doadores fizeram este ano à economia de Moçambique, não em injeções de dinheiro ao orçamento de Estado, mas exatamente em relação a projetos bilaterais. Portanto, me parece que aquilo onde o Governo tem que ser sensível é nas contas públicas, e a pressão do FMI vai nesse sentido de se mexer nas contas públicas e termos contas públicas mais realistas em função da carestia de que sofremos atualmente. Fernando, vamos avançar para o último tema que escolhemos. O Banco de Moçambique decidiu manter inalteradas as taxas diretoras. É um alívio, penso que dirão muitas pessoas que têm empréstimos nos bancos, muitas empresas que portanto, têm os seus capitais, têm capitais alheios para sustentar a sua atividade produtiva. Depois de meses consecutivos de aumentos nas taxas diretoras, no último mês do ano, curiosamente, quando o banco previa um aumento, as projeções do banco relativamente à inflação eram de que poderia atingir os 30%. Portanto, recordo a última aparição do Banco de Moçambique foi em outubro, na última CPMO, e havia essa projeção de 30%, e toda a gente já estava a dizer que, pronto, com naturalidade as taxas diretoras seriam alteradas, e surpreendentemente o banco a não alterar a não mexer nas taxas de juros, nas taxas diretoras, são taxas indicativas para as taxas de juros, que é a facilidade permanente de incidência, a facilidade permanente de depósito. Fernando, o que é que... Bem, eu achei interessante a forma como as taxas de mercado
foram utilizadas esta semana e foram utilizadas no exemplo anterior de outubro. Por exemplo, foi argumentado que não havia como não se aumentarem a taxa, a facilidade permanente de cedência, que é exatamente essa taxa indicativa para os bancos e para os bancos concederem crédito às instituições e aos particulares, que subiu de 17,5% para 23,5%. Qual era a argumentação? É que se tínhamos uma inflação a 25%, não fazia, ou se tínhamos uma inflação nos 21%, não fazia sentido não puxar a FPC acima dos 21%. Desta vez, qual foi o argumento? O argumento foi que a taxa de empréstimo médio dos bancos comerciais está nos 27,8%. Ora, teoricamente, a inflação ainda não chegou aos 27,8% e há, inclusivamente, a ideia de que ela pode vir a regredir. Relativamente à projeção dos 30% que tinha sido avançada pelo próprio banco. À projeção dos 30%. Daí que se resolveu continuar a manter a mesma taxa dos 23,5%, uma vez que os bancos já fizeram o reenquadramento, ou seja, o seu prime rate mais os spreads anda exatamente aí nos 27,5%, 28%, portanto já também absorveu a inflação para tornar minimamente rentáveis os seus créditos. De qualquer forma, e de acordo com o banco, estas últimas medidas, e foi dramático a questão das reservas obrigatórias passarem a 15%, retirou-se muito metical do mercado. Retirou-se tanto metical do mercado que os bancos comerciais começaram a vender divisas ao Banco Central. Porquê? Porque não há contrapartes dos importadores para comprar divisas para importar. Ou seja, talvez isto é histórico, mas conseguimos, penso que neste período em análise, as importações diminuíram mais que as próprias exportações, o que não costuma ser esse o elemento tradicional, ou seja, as importações estão sempre acima das... Aliás, o Banco de Moçambique diz no seu comunicado que a liquidez do sistema bancário reduziu em cerca de 5 mil milhões de meticais em resultado do agravamento do coeficiente de reservas obrigatórias que entrou em efetividade a 22 de novembro de 2016. Portanto, está a assumir claramente que as suas medidas tiveram efeito naquilo que se pretendia, que era reduzir a liquidez. Não, todo o comunicado do Banco de Moçambique é nesse sentido, ou seja, aquelas medidas dramáticas que aplicaram em outubro começaram a fazer efeito. Temos, digamos, a taxa de câmbio, não vou dizer que o metical subiu dramaticamente em relação ao rand e ao dólar, mas há uma ligeira subida em relação a essas duas moedas de referência, inclusivamente também em relação ao euro, mas aqui o mais importante é sempre o dólar e o rand, e portanto o banco achou que não devia mexer nestas taxas. Por outro lado, esta reunião realizou-se 2 dias depois da saída do FMI. Significa que todo este posicionamento do Banco de Moçambique tem o acordo ou o endosso total do FMI. Aliás, o FMI faz claramente um elogio àquilo que foram as medidas do Banco de Moçambique, que vão claramente na linha daquilo que o FMI preconiza. Aliás, também, e penso que não é coincidência, o Banco Mundial tornou público um relatório sobre a evolução da economia de Moçambique, e não há grandes diferenças em relação àquilo que o FMI nos veio dizer sobre a nossa economia. Portanto, não sei se vou dizer que estamos no bom caminho, mas do ponto de vista
das medidas corretivas que o FMI acha que devem ser implementadas em Moçambique, claramente estamos nesse bom caminho. Fernando, a próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, que é o órgão que toma estas decisões, vai realizar-se em fevereiro, mas o Banco de Moçambique avisa que neste intervalo, se for necessário introduzir medidas corretivas, vai fazê-lo, o que significa que pode não necessariamente esperar até fevereiro para fazer o ajustamento. Exatamente. Mas para todos os efeitos, a questão que eu queria colocar é o efeito das festas, o efeito social e a perspectiva de taxas de juros. Portanto, as taxas diretórias estão à volta de 23%, nesta altura eu facilidade permanente de cedência está nos 23,25%, a facilidade permanente de depósito está nos 16,25%, a facilidade permanente de depósitos no início do ano estava a 3,25%, agora está a 16,25%. O facto de estarmos na quadra festiva não terá influído muito neste tipo de decisão, Fernando? Bem, eu penso que sim, do ponto de vista estritamente psicológico, claro que foi muito importante e foi esse grande alívio para os moçambicanos que estão nos negócios, para aqueles que têm empresas, foi um grande, mais a própria, eu não diria a CTA, porque não me parece que os pronunciamentos do diretor adjunto da CTA responsabilizem a CTA, mas o Eduardo Senko tinha divulgado uma projeção de aumento uma de 2%, projeção em que fazia 2 pontos percentuais. Achava que o banco iria mexer em 2 pontos percentuais, portanto iríamos claramente passar a barreira dos 30%, portanto foi um grande alívio. Agora, todo esse parágrafo premonitório do Banco de Moçambique exatamente tem a ver com este mês muito especial que é o mês de dezembro, o mês em que habitualmente há mais consumo, há mais recurso à moeda externa. De qualquer forma, e como o RAND não mostra sinais de subida, antes pelo contrário, mostra um ligeiro abaixamento, e é da África do Sul onde vem a esmagadora maioria dos abastecimentos para as festas, isso pode, de facto, vir a influir sobre a inflação e, ao contrário daquilo que é o ciclo habitual da inflação anual, em que cresce exponencialmente em novembro e em dezembro devido ao consumo e à especulação em relação ao consumo, há essa possibilidade de, por causa do elemento cambial, de a inflação não ter esse aumento exponencial. Fernando, vamos terminar por aqui este programa, lembrando que próximo domingo é dia 25, dia de família, dia de Natal, e nós não vamos estar no ar, portanto só vamos estar no último programa do ano, a fechar o ano, olhando para o ano. Queria deixar ao Fernando uma mensagem aos moçambicanos por ocasião então destas festas que se celebram. Bem, eu acho que este foi um ano muito difícil para todos os moçambicanos, para todos aqueles que vivem em Moçambique, mas, e não é surpreendente, os moçambicanos têm mostrado uma grande capacidade de resistência e de responderem com grande coragem aos desafios que lhes têm sido vindo a ser colocados ao longo do ano, o que faz antever um período de festas não conturbado, e mesmo com todas as dificuldades, eu espero que todas as famílias moçambicanas, junto dos seus, nas suas comunidades e com o pouco que têm, possam passar este período tradicionalmente de paz e de harmonia, não obstante não termos essa paz que todos gostaríamos que tivéssemos, mas que consigamos todos passar o período festivo da melhor
maneira. Muito bem, vamos terminar por aqui, Fernando, também a desejar aos nossos telespectadores um Feliz Natal, para os cristãos, uma excelente festa de Natal, de família, para aqueles que não são cristãos, todos nós. Voltamos a encontrar em termos de pontos de vista no último, portanto, no outro domingo, que é o primeiro domingo de 2017, para olhar então aquilo que foi este conturbadíssimo ano de 2016. Boa noite a todos, uma boa semana de trabalho. Não se esqueça, amanhã o informe do Presidente da República na Assembleia da República, a partir das 10 horas, o Presidente vai dirigir-se à nação. Não perca, então, vamos ter uma transmissão em direto aqui na STV. Acompanhe-se. Boa noite. Até lá.